Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, já sabe, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. E na videoaula de hoje vou falar sobre este grande clássico da literatura brasileira, Senhora, de José de Alencar. Mas, para que esta videoaula não fique muito longa, ela foi dividida em duas partes. Então, agora vem comigo que vou fazer a análise desta obra que está sendo indicada para o segundo exame de qualificação da UERJ 2026. Vem comigo. A obra se chama Senhora, e o autor é o autor romântico José de Alencar, autor do romantismo brasileiro, José de Alencar. Aqui uma foto do escritor José de Alencar. E aqui um pouco de sua biografia. Vamos a ela. José de Alencar nasceu em 1829 e morreu em 1877. Ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre seus romances destacam-se Iracema e Senhora, dentre outros. O seu romance O Guarani, publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para o patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Em 1897, foi inaugurada uma estátua em homenagem a José de Alencar, localizada na Praça José de Alencar, no Flamengo, Rio de Janeiro. O discurso da inauguração foi proferido por Machado de Assis, quando destacou a importância do escritor para a literatura brasileira. Na carreira política, pertenceu ao Partido Conservador e foi eleito deputado pelo Ceará, além de ter sido ministro da Justiça entre os anos de 1869 e 1870. Publicou Senhora aos 46 anos em 1875. Faleceu no Rio de Janeiro, relativamente jovem, com tuberculose aos 48 anos, no dia 12 de dezembro de 1877. Aqui a estátua, na Praça José de Alencar, no bairro Flamengo, no Rio de Janeiro. Na base da estátua, bem aqui, estão gravadas cenas dos seguintes romances do autor: O Guarani, Iracema, O Gaúcho e O Sertanejo. Então, quem for visitar a Praça José de Alencar vai encontrar cenas de seus grandes romances. Quando foi publicada a obra Senhora? Foi em 1875. E qual é o tema deste livro? O tema é o casamento burguês baseado no interesse financeiro. Como que a obra está estruturada? A obra está estruturada da seguinte forma: é um romance dividido em quatro partes e não obedece uma ordem cronológica. Isto é, a primeira parte é o preço, que vai narrar os episódios atuais, enquanto que a segunda parte, quitação, fala-nos do passado de Aurélia, Aurélia Camargo, que é a protagonista, e em seguida vem os capítulos Posse e Resgate. Bom, os títulos das quatro partes mostram de forma exagerada que a compra efetuada por Aurélia, ela compra o marido. Eu vou explicar como ela fez isso. É uma metáfora do casamento por interesse, muito corrente na época, no século XIX, mas sempre disfarçado por elegantes e frágeis encenações sociais. Então, a obra é dividida entre o preço, quitação, posse e resgate. Então, nos títulos das partes, você já tem aí mais ou menos o que vai ser o principal tema do romance, que é o casamento por interesse, a indústria do matrimônio. O foco narrativo, a narrativa é feita por um narrador que parece penetrar na alma de Aurélia Camargo para transmitir suas confidências mais íntimas. O romance, íntimas, com acento aqui, ó, no primeiro I.
O romance é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, ou seja, esse narrador ele sabe tudo. Ele tudo sabe sobre as personagens, penetrando em seus pensamentos e em sua alma. Esse narrador é também um narrador intruso. O que vem a ser isto, professora? O narrador intruso é aquele que interfere em vários momentos, apresentando-se ao leitor, mostrando aqui que rumo vai tomar a narrativa. Como exemplo aqui da página 19, no capítulo 1, o narrador conta o surgimento da Aurélia e logo em seguida, lá embaixo, né, da página, no finalzinho, ele diz assim: não acompanharei Aurélia em sua efêmera passagem pelos salões da corte, onde viu jungido a seu carro de triunfo tudo que a nossa sociedade tinha de mais elevado e brilhante. Proponho-me unicamente a referir o drama íntimo e estranho que decidiu do destino dessa mulher singular. Então, é um narrador que se intromete na narrativa, por isso, ele é um narrador intruso. Então, você que vai prestar o segundo exame de qualificação da UERJ, preste bastante atenção em todas essas características para a compreensão da obra. O tempo da narrativa. Quando que ocorre a narrativa? O tempo é cronológico e é o século XIX. Acontece durante o Segundo Império, Segundo Reinado. Entretanto, não há linearidade, já que a história é contada a partir de flashback, ou seja, tem o capítulo 1, né, que é o capítulo que vai falar aqui o preço, e logo em seguida, no capítulo quitação, volta ao passado da Aurélia Camargo. Então, isso é um flashback. Quando termina o capítulo e vai iniciar o outro, você percebe a mudança do tempo, um retorno ao passado. E isso a gente chama de flashback. O principal meio de comunicação que surge na narrativa é a carta. O meio de comunicação é a carta. É através da carta que nós vamos notar aqui que os personagens enviam mensagens, fazem acordos. Então, a carta ela aparece aqui. Eu tenho este exemplar e neste exemplar que eu tenho, a carta aparece nas seguintes páginas. Por exemplo, aqui vou citar algumas. Página 26. Rapidinho aqui, a presença deste meio de comunicação lá do século XIX. Diz assim: Aurélia, que se dirigia ao seu toucador, sentou-se a uma escrivaninha de Araribá, guarnecida de relevos de bronze dourado, e escreveu uma carta de poucas linhas. Todos os pormenores dessa comezinha operação no dobrar a folha de papel, encerrá-la na capa, derreter o lacre e imprimir o sinete, a moça deliberadamente aplicava a maior atenção e esmero. Ou essa carta era destinada a quem tudo lhe merecia, ou nesse apuro e cuidado buscava Aurélia disfarçar a hesitação que a surpreendera no momento de realizar uma ideia anteriormente assentada. Então, a presença da carta na página 26. Aí volta a carta, novamente, na página 78, outra carta. Na página 78, diz assim: no dia seguinte, pela manhã, Lemos, de jornal aberto, Lemos é o tio da Aurélia Camargo, tomava nota dos anúncios, tarefa habitual com que estreava o dia, quando lhe entregaram uma carta. A capa era de relevos e o conteúdo um quarto de papel cetim com estas palavras: Pedro de Souza Camargo e Dona Emília Lemos Camargo são os pais da Aurélia, viu? Tem a honra de participar, a Vossa Senhoria, o seu casamento, Rio de Janeiro, etc, etc. Então, era um convite de casamento recebido pelo tio de Aurélia, o Lemos. A carta aparece também na página 79 e diz assim: Emília muito sofreu com essa ausência. Emília é a mãe da Aurélia. Não tanto pela posição falsa em que ficara, mas sobretudo pelo amor que tinha ao marido. Era, porém, feita para as abnegações. Em suas cartas a Pedro, nunca lhe escapou a menor queixa. Mais uma vez, a carta como um grande meio de comunicação do século XIX. Aí, aqui na página 86, aparece a carta novamente. É, mais um meio, mais uma carta. Uma tarde, depois de ter borboleteado com a Aurélia, como de costume, fazendo-a rir com suas facécias, despediu-se, deixando entre as mãos da sobrinha uma carta faceira de capa floreada com emblemas de miosotes no fecho. Então, carta escrita pelo Lemos a Aurélia Camargo.
Enfim, na página 99, mais uma vez, a carta como um grande meio de comunicação. Lá, 99, aqui, achei. A 99, olha só, recebeu uma carta anônima. Comunicavam-lhe que Seixas a tinha abandonado por um dote de 30 conto de réis. Acabando de ler estas palavras, levou a mão ao seio para suster o coração que se lhe esvaziava, se esvaía. Carta, mais uma vez a presença da carta. Na página 145, vou dar um pulo aqui, mostrar mais uma vez a presença da carta como grande meio de comunicação do século XIX. Então, aqui também na página 145. Seixas escreveu a seu chefe uma carta justificando sua ausência com um motivo grave e remetendo-lhe alguns papéis que havia despachado na véspera. Então, mais uma vez, a presença da carta. Então, por diversas vezes, a carta é o principal meio de comunicação. Aparecem também o bilhete, também como meio de comunicação, os cartões de visita, é, outros tipos de redações, redação oficial, os testamentos, o folhetim no jornal. Então, dois testamentos importantes aqui: o testamento deixado pelo avô de Aurélia, né, com toda a sua fortuna para Aurélia Camargo, e o testamento de Aurélia Camargo para o seu marido Seixas. O folhetim também é muito citado dentro da obra. Então, são meios de comunicação, são gêneros textuais que aparecem dentro da obra Senhora. A carta, o bilhete, testamentos, folhetim no jornal. Costumes da época: o teatro, ir ao teatro é um grande costume, a ópera, aos bailes, os jogos de cartas, dançar quadrilha, dançar a valsa, dançar a quadrilha dos casados são alguns costumes e hábitos da época. Ficar à janela para conseguir um namorado também era um grande hábito da época. Meios de transporte: os meios de transporte, carruagens com cocheiro e cavalo. Os bancos citados, a Caixa Econômica, onde o Seixas guardava a sua economia, onde a mãe do Seixas guardava a economia deixada pelo pai, e o Banco do Brasil, né? A Aurélia, ela tinha cheques do Banco do Brasil, ela comprou o marido usando um cheque do Banco do Brasil de 100 contos de réis. Então, são dois bancos citados aqui na obra. O espaço da obra, o espaço central da narrativa é o Rio de Janeiro. O Cassino Fluminense, Santa Teresa, também são citados a Rua do Hospício, Laranjeiras, a Rua do Ouvidor, o Catete, São Clemente e etc. Então, o espaço é o Rio de Janeiro, a corte do Rio de Janeiro. Personagens. As personagens, elas são bem construídas e já apresentam certa profundidade psicológica, diferente dos outros romances em que as personagens são planas, são previsíveis. As personagens aqui, elas surpreendem. Ao contrário de várias personagens românticas, não constituem meros tipos sociais, já que são capazes de atitudes inesperadas. Então, elas são bem elaboradas. O estilo de época é o romantismo. Apesar de ser um romance romântico, traz uma temática realista. Qual temática realista? A crítica ao casamento burguês, o casamento como um negócio, a indústria matrimonial. Então, é uma obra do romantismo que já antecipa temas de obras realistas, como o casamento por interesse. O gênero é o romance urbano. Temas deste romance: o casamento por interesse, como um grande negócio, conflito entre sentimento e interesse econômico, a importância que a sociedade burguesa dá ao dinheiro, de que forma o fator financeiro condena o destino das pessoas. Então, esses são os temas. Casamento por amor versus casamento por interesse. Então, vamos entender isso. Embora houvesse casamentos por amor, a prevalência dos casamentos por interesse no século XIX demonstrava que o casamento era visto como uma instituição com forte impacto social e econômico, e não apenas como uma questão de afeto. No século XIX, o casamento era muitas vezes visto como uma transação social e econômica com interesses materiais e estratégicos a serem considerados. Isso acontecia por diversos fatores, como a necessidade de perpetuar a linhagem,
manter a fortuna da família, garantir a posição social. As mulheres no século XIX tinham um papel submisso à figura masculina, e o casamento era uma forma de garantir o controle sobre elas, tanto por parte do pai da noiva como por parte do marido. Em algumas situações, o casamento era usado para estabelecer alianças e fortalecer relações entre famílias, com objetivos políticos ou econômicos. Matrimônio arranjado. Em muitas famílias, a escolha do cônjuge era feita pelos pais, sem a participação dos jovens, que não tinham voz ativa no processo de escolha. Aqui eu separei um fragmento. Ninguém o sabe melhor do que eu. Que espécie de amor é esse que usa na sociedade e que se compra e vende por uma transação mercantil chamada casamento? Palavras da protagonista Aurélia Camargo. Então ela fala aqui, faz aqui uma crítica a essa espécie de amor que se usa na sociedade em que se compra e vende por uma transação mercantil chamada casamento. Então, por isso o tema, um casamento por interesse, matrimônio, a indústria do matrimônio. Em linguagem financeira, outro fragmento. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus admiradores pelo preço que razoavelmente poderia obter no mercado matrimonial. Então, Aurélia, nos bailes, ela era uma mulher rica e muito sagaz, muito irônica, e ela dava o preço aos seus maridos. Uma mulher, gente, diferente das outras do século XIX. As mulheres do século XIX, em sua maioria, eram mulheres submissas, mas o Alencar cria uma personagem diferente, como nós vamos ver nesta videoaula. Na noite de núpcias de Aurélia demonstra, mesmo amando Seixas, que o comprou. Então, a Aurélia, ela compra o marido. Na noite de núpcias, ela revela o verdadeiro motivo. O motivo foi uma vingança, muito ódio, muita vingança, como eu vou contar adiante. Então, ela diz assim: sou rica, muito rica, sou milionária, precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis, foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Porque ela está ali com desejo de vingança, porque o Seixas abandonou a Aurélia na época em que ela era muito pobre para se casar com Adelaide Amaral. Então ela consegue comprar o Seixas, que a princípio é um alpinista social, é um homem que se vendia. Ela consegue comprar este marido e ali ela está jogando na cara dele que ela o comprou porque ela precisava se vingar. Nem que ele fosse o dobro, o triplo, toda a riqueza ela daria para se vingar naquele momento. A educação das mulheres do século XIX. Como era a educação das mulheres? Aqui um trecho que demonstra como elas eram educadas. Felizmente, Dona Camila, que é a mãe do Seixas, tinha dado às suas filhas a mesma vigorosa educação que recebera, antiga educação brasileira, já bem rara em nossos dias. Se não fazia donzelas românticas, preparava a mulher para as sublimes abnegações que protegem a família e fazem da humilde casa um santuário. Então, as mulheres eram criadas para serem submissas, para realizar tarefas domésticas, para servir a seus maridos. Mas como foi a educação de Aurélia Camargo? A Aurélia fica órfã e herda uma fortuna de seu avô. A educação de Aurélia foi cheia de coragem e poder de decisão. Separei este fragmento. Quando a riqueza veio surpreendê-la, a ela, que não tinha mais com quem a partilhar, depois da morte da mãe, ela ficou rica, seu primeiro pensamento foi que era uma arma. Deus lhe enviava para dar combate a essa sociedade corrompida e vingar os sentimentos nobres escarnecidos pela turba dos agiotas. Então, ela se torna uma mulher corajosa, sagaz, muito rica e com poder de decisão, ao contrário das mulheres do século XIX. Vamos aos personagens para compreender melhor a história. A primeira que aparece é a protagonista Aurélia Camargo, que é uma adolescente de 18 anos, de origem humilde, órfã e muito sagaz, muito esperta. Ela é independente e emancipada. A vida de Aurélia muda após o recebimento de uma inesperada herança do avô.
A decepção amorosa transforma numa mulher vingativa e fria, mas que não consegue disfarçar seu verdadeiro sentimento por Seixas. Apesar de amá-lo, ela tem uma mágoa muito grande e ela vai arquitetando a sua vingança. Seu comportamento é dividido entre sentimentos contraditórios até o final do romance, quando o amor parece ser sua salvação, redimindo-a de perder o homem que ama por causa de seu orgulho. O outro personagem é o par de Aurélio, o Fernando Seixas. Quem é o Fernando Seixas? Carioca da Gema. Por falta de dinheiro, abandonou o curso de direito e tornou-se jornalista. Andava bem vestido, era apreciador da vida em sociedade. A falta de dinheiro o conduz a acreditar que a única maneira de evitar a ruína final é casando-se com um bom dote. Envolvido pelo amor de Aurélia, chega a pensar em abandonar os hábitos caros, mas acaba percebendo que não consegue viver longe da sociedade. Fernando Seixas foi o namorado de Aurélia Camargo durante a juventude, quando ela era uma menina pobre. Como a moça não possuía meios e bens, o rapaz, que era um alpinista social, decide trocá-la por Adelaide Amaral. Então, Fernando Seixas troca Aurélia por Adelaide Amaral, uma jovem capaz de oferecer um futuro abastado para ele. Ela o comprou por 30 contos de réis. Foi uma negociata feita, inclusive, pelo tio de Aurélio, o tio Lemos. Depois do casamento por interesse, o Fernando Seixas é humilhado por Aurélia, arrepende-se e consegue resgatar o dinheiro que recebeu a Aurélia. Então, a princípio, ele recebe 20 contos de réis adiantado e depois um cheque de 80 contos de réis no ato do casamento. É, o Pedro Camargo é o pai de Aurélia, mais um personagem importante para entender a origem da Aurélia. Pedro Camargo, pai de Aurélia, filho de um rico fazendeiro do interior de São Paulo, de quem nutria grande medo. Ele sentia medo do pai, era um estudante de medicina, mas não era reconhecido como filho legítimo do fazendeiro, apesar de ser. Foi acometido por uma febre cerebral, ele morre. Febre cerebral no século XIX era o nome dado à meningite. Ele morreu pobre por não conseguir confessar seu casamento contra a vontade do pai. Então, o Pedro Camargo, ele se casa com a mãe da Aurélia, que é a dona Emília, que é uma mãe viúva, é, honesta e séria. E ela sofreu muito por causa do seu amor por Pedro Camargo. Ela queria que ele assumisse perante a família dele o casamento, ele ficou enrolando por medo do pai e não tomou coragem de revelar, mas deixou tudo por escrito, sempre por escrito. Sempre tem uma carta, um testamento, deixou tudo por escrito dizendo a verdade. Quando o pai o encontra morto, encontra também essa carta e ali tem a revelação de que ele foi casado com a dona Emília, às escondidas, né, da família dele. O Lourenço Camargo é este avô de Aurélia, por parte de pai. Era um homem bruto, rústico e bravo, mas depois de descobrir a existência da neta, né, dos netos, Aurélia e Emílio, ele deixou para Aurélia uma herança. E foi aí que a moça se tornou rica. Mais personagens? Vamos lá. Dona Firmina. Quem é Dona Firmina nessa história? É a mãe de encomenda, uma parenta de Aurélia, e que sempre a acompanhava na sociedade, porque as mulheres não podiam andar sozinhas. Como a Aurélia era órfã, não tinha mãe, a Dona Firmina foi indicada como uma mãe de encomenda para acompanhá-la nas aparições, nos bailes da sociedade. Então, Dona Firmina sempre acompanhando a Aurélia. As mulheres, não andavam sozinhas. Lemos, esse personagem é muito interessante. O Lemos, ele é tio da Aurélia. É um velho de pequena estatura, não muito gordo, mas rolho e bojudo, como um vaso chinês. Apesar de seu corpo rechonchudo, tinha certa vivacidade buliçosa e saltitante, que lhe dava petulância de rapaz e casava perfeitamente com seus olhinhos de azougue. Foi pelo juiz de órfãos encarregado da tutela de Aurélia. Então, ele é o tutor da Aurélia, o responsável pelas negociatas relativas ao matrimônio de Aurélia e Seixas, e também de Torquato e Adelaide. Era sagaz e habilidoso, reaproximou de Aurélia. Era o seguinte: o Lemos se afastou da família de Aurélia quando soube que a mãe
estava numa situação de vida muito difícil, casou-se, mas o casamento não tinha sido reconhecido pelo fazendeiro rico, então o Lemos se afasta da família. Depois ele reaproxima, porque ele viu na Aurélia uma coisa lucrativa, um bem. Então, o que que ele faz? Ele tenta reaproximar da família de Aurélia, ainda pobre, e faz uma proposta meio que indecente para ela. Ela não aceita. Ele escreve na cartinha que ele era um empresário desta metamorfose lucrativa para ambos. Então, ele queria casar a Aurélia com vender praticamente a Aurélia em casamento para algum interessado rico, né? E obtê-la para ele também. Quando a Aurélia enriqueceu, ela escolhe este tio como seu tutor porque ela conseguia dominá-lo. A Aurélia dominava-o facilmente, porque ela tinha uma carta na manga. Aquela cartinha indecente que ele escreveu para ela guardou e ia mostrar para o juiz. Então, Lemos faz tudo o que ela quer. E com isso ela dominava-o e escolheu como tutor. Havia em posse da moça rica uma carta comprometedora e infame que o tio escrevera para ela quando ela ainda era pobre. Então, de posse dessa carta, ela até pensou em mostrar ao juiz, mas depois ela agiu com mais inteligência, sabia que o Lemos poderia ser útil a ela e nomeia-o como seu tutor. Pede ao juiz que o nomeie como seu tutor. Ela não aceita morar na casa desse tio com a tia e com as primas. Ela deseja uma casa só para ela. Uma das condições que ela impôs. Ele passou a ser o tutor de Aurélia, mas ela foi morar numa casa, numa mansão, né, rica, só para ela. Ela não quis morar com a família do Lemos, porque ela sabia que havia só interesse, porque ela enriqueceu. Na época que ela estava pobre, com a sua mãe doente, o irmão que morreu, eles não deram a mínima assistência. Então ela só queria o serviço do tio Lemos, que ele fazia muito bem. Emílio. O Emílio é o irmão de Aurélia. Ele tinha 18 anos e era um rapaz de pouca inteligência. Arrumaram para ele a função de caixeiro de um corretor de fundos, caixeiro. Mas era a Aurélia quem auxiliava nos cálculos e no preço. A menina era muito mais sagaz, muito mais inteligente. Ela ajudava o irmão. O irmão aparecia como o caixeiro, mas quem fazia a contabilidade toda era a Aurélia Camargo. Ele morreu de febre de mau caráter. O que que significa isso? Lá no século XIX era o nome dado à pneumonia. Então só sobrou Aurélia Camargo, a mãe também morre e ela fica órfã e seu irmão. Adelaide Amaral, outra personagem importante da obra, ela foi noiva de Fernando Seixas. No passado, Fernando Seixas conheceu Aurélia Camargo e eles começaram a namorar. Só que ele se vendeu por 30 contos de réis para ficar noivo de Adelaide Amaral. E quem fez essa negociata foi ninguém mais, ninguém menos do que aquele tio Lemos, porque o tio queria afastar o Fernando Seixas da casa de Aurélia Camargo quando ela era ainda pobre. E oferece esse dinheiro ao pai de Adelaide Amaral, que convence a filha a ficar noiva de Fernando Seixas. A Adelaide Amaral, ela era namorada do Torquato Ribeiro e o abandona porque o pai quis que ela noivasse o Fernando Seixas. Após o rapaz abandonar Aurélia por motivos financeiros, Seixas rejeita Adelaide e volta para Aurélia quando a moça enriquece e oferece 100 contos de réis. Então, o Fernando Seixas, mais tarde, quando ele percebe, ele é chamado pelo tio Lemos, ele não sabia quem era a mulher que o estava comprando, e ele aceita, mais uma vez, abandonar a Adelaide Amaral e se casar com uma mulher que ofereceu 100 contos de réis. Só que a Aurélia não disse que era ela, pediu que o Lemos fizesse toda a negociata do casamento sem falar que era ela. Ele vai conhecê-la numa apresentação aí que ele se lembra quem era a Aurélia. Mas a Aurélia o tempo todo não queria se lembrar do passado. Ela tinha ali um plano de vingança contra o Fernando Seixas. Mariquinhas é a irmã mais velha de Seixas, né? Solteirona. Tinha muito medo de ficar solteirona, já estava mais velha e o medo dela era não casar. O casamento naquela época era uma condição, né, para as mulheres. Nicota é a irmã mais nova de Seixas, essa consegue se casar. Dona Camila
é a viúva, é a mãe de Seixas, também uma mulher viúva. Após a morte do marido, ela passou a costurar e ficou com a soma de 12 contos de réis, além de uns 4 escravos deixados pelo marido, que morreu endividado. Ela vivia dos juros do dinheiro que colocou na Caixa Econômica. Então, a mãe do Fernando Seixas vivia também em condições assim, é, muito difícil, criando ali as duas filhas e ajudando o Fernando Seixas. Mas ela não conseguiu terminar de pagar a faculdade do Fernando Seixas, por isso ele abandona o curso de Direito e vai trabalhar no jornal. O Torquato Ribeiro era um rapaz pobre e desarranjado, desempregado, namorado de Adelaide Amaral. Eles se gostavam muito, mas o namoro foi rompido porque o pai de Adelaide Amaral ofereceu ali os 30 contos de réis para o Fernando Seixas, então o Torquato Ribeiro foi colocado de lado. O Torquato Ribeiro se torna amigo de Aurélia e recebe de Aurélia 50 contos de réis para se casar com Adelaide. Mas, então, mais adiante, Aurélia vai desfazer, né, o namoro de Fernando Seixas e Adelaide Amaral e retorna o namoro com o Torquato Ribeiro, porque o Torquato ajudou a Aurélia Camargo quando a mãe morreu, então ela oferece os 50 contos de réis e pede ao tio Lemos, sempre tio Lemos, que é um negociador de casamentos ali, para chamar novamente o pai de Adelaide Amaral e oferecer aí o dinheiro, né? E assim desfaz-se o noivado de Fernando Seixas e mais uma vez a Aurélia consegue unir Torquato Ribeiro e Adelaide Amaral. No casamento de Adelaide Amaral com Torquato Ribeiro, a Aurélia é madrinha e o Torquato Ribeiro, padrinho do casamento de Aurélia com o Seixas. Eduardo Abreu é um rapaz de 25 anos, de excelente família. Ele aparece na época que Aurélia era pobre, ele era rico, nomeado entre os mais distintos da corte. A mãe de Aurélia queria, a dona Emília, né, queria que a filha se casasse com Eduardo Abreu, só que a Aurélia recusou, ela não sentia nada por ele. E aí, porque a mãe via vantagem no casamento de Aurélia e Abreu, uma vez que elas estavam em situação assim muito difícil. Abreu gasta toda a fortuna em extravagâncias e pouco mais de um ano, né? Ele fica muito pobre e ele tenta suicídio vindo de Niterói. A Aurélia Camargo, ela promove um acolhimento em sua casa e conversa com Eduardo Abreu, que eles também foram amigos no passado. Tavares do Amaral. Quem é o Tavares do Amaral? É um empregado da alfândega, é o pai da Adelaide, que aceita, né, o dinheiro oferecido pelo Lemos 2 vezes. Primeiro, para promover o noivado de Adelaide Amaral e o Torquato Ribeiro, e depois o dinheiro para desfazer esse noivado e promover o noivado de Adelaide Amaral com Seixas. E depois, novamente, é desfeito. E Adelaide Amaral volta novamente para Torquato Ribeiro. Então, esse Tavares do Amaral é um pai que decidia ali os relacionamentos da filha, o noivado, o casamento, era ele que decidia, né, mediante um pagamento. Bom, Alfredo Moreira. Quem é o Alfredo Moreira? Era um rapaz elegante que chegara recentemente da Europa e frequenta os bailes. Lísia Soares era uma mulher maliciosa. Ela se dizia amiga mais íntima de Aurélia, mas tinha muita inveja de Aurélia, muito despeitada. Bom, vamos ver aqui. Sim. Transformações. O que que a gente nota na obra Senhora? A Aurélia, a princípio, é apresentada como uma moça meiga, apaixonada, dedicada, isso quando ela era pobre. Após o abandono do namorado, ela torna-se vingativa, irônica, sarcástica, fria e calculista. Ela sempre foi uma menina forte. Ela nunca se deixou, ela não queria contrair nenhum namoro, nenhum casamento. A mãe insistia, Aurélia, vá para a janela, para que ela pudesse ser vista, porque ela era muito bonita e arrumar um bom casamento. Ela sempre se recusou a ir para a janela. Fernando Seixas, ele percorre um caminho contrário. Ele começa a história como um interesseiro em busca de um bom casamento arranjado para pagar as suas dívidas e termina o relato como um homem trabalhador que consegue a redenção. Então há essa transformação dentro do romance Senhora. Falar sobre a situação financeira do Fernando Seixas e por que que ele se vendia.
Bom, ele era filho de um empregado público e órfão aos 18 anos. Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na Faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. Admitido a colaboração de uma das folhas diárias da corte, em princípio como simples tradutor, depois como noticiarista, veio com o tempo a ser um dos escritores mais elegantes do jornalismo fluminense. Outro fragmento. Quando Fernando chegou à maioridade, Dona Camila nele resignou a autoridade que exercia na casa e a administração do módico patrimônio que ficava por morte do marido e que, embora partilhado nos autos, ainda estava intacto e em comunhão. O rendimento da caderneta da Caixa Econômica e dos escravos de aluguel andava em 1,500 ou 12 ou 125 mensais, né? Esse aqui é o valor da época, os contos de réis. Como, porém, a despesa da família subia a 150, três senhoras supriam o resto com seus trabalhos de agulha e engomado, no que as ajudavam as duas pretas do serviço doméstico. Interessante aqui nessa obra é que os é, escravos, camareiros, as mucamas, os nomes nunca aparecem, sempre são tratados como pretas, mucamas, camareiras, criados, os nomes não aparecem. Ao tomar a direção dos negócios da casa, Seixas fez uma alteração nesse regulamento. Declarou que entraria, por sua parte, com 25 que minguavam, ficando as senhoras com todo o produto de seu trabalho para as despesas particulares, no que ele ainda as auxiliaria logo que pudesse. Assim, tinha anualmente um rendimento de 8 contos de réis, do qual, deduzindo um, né, que dava à família em prestações de 150 cada mês, ficavam-lhe para seus gastos de representação 6 contos de réis, né, quantia que naquele tempo não gastavam com sua pessoa, muitos celibatários ricos que faziam figura na sociedade. O Fernando Seixas era vaidoso, ele gastava nos bailes, ele gostava de andar bem vestido, se apresentar muito bem vestido, então ele gastava. Esse dinheiro que aparece aqui, gente, são contos de réis, tá? Dinheiro bem antigo. Aí aqui, mais uns fragmentos que vão mostrar aqui sobre a situação do Fernando Seixas. Fernando saiu contrariado com a vida que tinha, avultava a sua despesa. O dinheiro que recebia mensalmente gastava-o com o hotel, o teatro, a galantaria, os jogos, as gorjetas e mil outras verbas próprias de rapaz que luxa. No fim do ano, quando chegava a ocasião de saldar a conta do alfaiate, sapateiro, perfumista e da cocheira, não havia sobras. Recorreu ao dinheiro da Caixa Econômica e não teve escrúpulo de o fazer, desde que, pontualmente, continuou a entregar à mãe a mesada de 150, esperando uma aragem da fortuna para restituir ao pecúlio o que desfalcara. Mas, em vez da restituição, foi entrando por ele, de modo que muito havia se esgotado. Então, ele começa a ficar endividado, porque ele era um homem que gastava com sapateiro, perfumista, alfaiate, né? As carruagens que ele tomava para ir aos bailes, né? aos encontros, contava com o saldo das remessas que havia feito de Pernambuco. Ele foi enviado a Pernambuco para trabalhar e ele contava com o saldo dessas remessas e dos atrasados que deixara a cobrar. Esbarrou-se, porém, com um alcance superior a 2 contos de réis, ao qual o correspondente começava a contar com um juro de 12%. Seixas compreendeu a eloquência dessa taxa, que significava uma intimação de imediato pagamento. Então, ele se endivida e ele fica endividado e, ainda por cima, tem o casamento da irmã, que a mãe quer que ele colabore, mas ele tinha gastado o dinheiro, então não resta outra saída aos Seixas a não ser aceitar a proposta de casamento que o Lemos vai até ele, feita por Aurélia Camargo. Então, a videoaula vai ficando por aqui para não ficar muito extensa. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da análise do livro Senhora, de José de Alencar, essa leitura que está sendo indicada para o segundo exame de qualificação da UERJ. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E mais uma coisa, se quiser adquirir esta obra,
com um desconto especial. Clique no link que aparece aqui na descrição deste vídeo e até a segunda parte de Senhora.